gente! E aí, tudo bem? Eu espero que sim. O tema que nós vamos falar hoje vai ser a inclusão na educação. Os alunos que estão se formando no curso de formação de professores, no curso de pedagogia, os professores em início de carreira, irão encontrar em suas salas de aula, provavelmente, alunos inclusos. E nós, enquanto profissionais da educação, temos que fazer o nosso trabalho, né? Fazer com que essa criança avance da melhor maneira possível. A inclusão significa que você, enquanto professor, vai usar de todas as técnicas e maneiras possíveis para que esse aluno esteja incluído dentro da sua sala de aula, que ele tenha atividades adaptadas às suas necessidades. Você pode encontrar alunos cadeirantes, você pode encontrar alunos cegos, surdos, você pode encontrar alunos com a síndrome de Down, com espectro autista, com TDAH. Então você vai encontrar vários tipos de deficiências, ou você pode não encontrar nenhuma dessas que eu acabei de dizer. Mas a inclusão não significa só incluir o aluno com deficiência. A inclusão significa que você vai dar acesso à educação de qualidade a todos os alunos. Lembram quando eu falei nos outros vídeos que todas as crianças não possuem o mesmo nível de desenvolvimento? Tem crianças que são mais rápidas, tem crianças que são mais vagarosas na aprendizagem. E é você, professor, com a sua técnica, com a sua experiência, com a sua pesquisa, que vai garantir que essa construção de conhecimento ocorra em todos os seus alunos. Mas será que vou conseguir 100% disso? Infelizmente não. Mas você vai garantir, pelo menos, que o conhecimento que aquela criança consegue adquirir chegue até ela. Que ela não fique excluída do desenvolvimento educacional, excluída desse meio social que é a escola. Então, vamos lá? Eu vi um vídeo outro dia no TikTok que eu achei muito interessante, a cena de uma novela, e que fala justamente, né, da questão da mãe que tem uma criança com deficiência, né, uma criança com síndrome de Down, e o professor de sala de aula, essa interação entre esses dois. E ali nessa cena mostra o completo despreparo desse professor. E por ele estar despreparado, ele sofre acusações que são justas pela mãe, tá? Eu me coloco no lugar da mãe, são justas, porque a mãe se considerou e considerou o seu filho, né, que no caso é uma menina, excluída do processo de ensino-aprendizagem. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos lá, então. A arte reproduzindo a vida. Faltou a pasta da minha filha, Clara. Ai, Helena, desculpa, eu devo ter esquecido na salinha deles. Posso te dar no outro dia? Claro que não, Carla. Eu não acho justo que numa turma de 13 crianças, só uma não receba os trabalhos que fez ao longo do mês. Eu quero a pasta com os trabalhos da minha filha. Agora, como todos os outros pais. Me desculpa, Helena. Você tem razão. Mas a Clarinha fez poucos trabalhos em papel nesse período. Eu até tenho uma folhinha de papel que ela desenhou, mas ela prefere brincar com massinha, com os outros brinquedos da turma. Um minutinho. Desculpa, mas no início da reunião você destacou a importância do estímulo nesse período de pré-alfabetização.
Eu não tô entendendo por que a Clara não foi estimulada para os exercícios, assim como os outros coleguinhas dela. Não se trata disso, Helena. Ela não fez os trabalhos de recorte, pintura, colagem, mas ela brincou com os Acontece, Carla, que ela não está aqui só para brincar. Igualzinho aos outros, ela tem que exercitar coordenação motora, concentração. Ela tem que colar, pintar, sim. Por que só ela, Carla? Por que eu sou a única mãe que vai sair daqui sem conhecer a produtividade da sua filha? Helena, veja bem, podemos conversar sobre isso com mais calma depois dessa reunião. Não, não e não. Você está discriminando a minha filha na frente de todos. Então, você vai ouvir o que eu tenho a dizer na frente de todos também. Eu exijo uma explicação. A Clara estuda aqui desde que tem 1 ano de idade. Isso nunca aconteceu antes com ela. Mas essa é uma fase mais complicada, Helena. A Clara está maiorzinha. Vai ficando mais complicado para uma criança que é deficiente essa fase onde ela começa a ser alfabetizada. Olha, seu comportamento é criminoso, sabia? Criminoso! Que isso? Olha, controle-se, Helena. A gente pode ir lá fora conversar. Criminoso, sim. E 2 vezes. Primeiro, porque você está discriminando a minha filha. Segundo, porque você está impossibilitando que ela tenha acesso à educação. Bom, depois que a gente viu esse vídeo, a gente consegue perceber a total frustração da mãe, né, perante os outros responsáveis da turma que estavam recebendo os trabalhos, né, os trabalhinhos, e ela não tinha nada para levar para casa, né, nada que foi produzido pela sua criança. E ela questiona, né, por que a professora falou que esse era um período de pré-alfabetização, da necessidade do estímulo, e a filha dela não houve estímulo nenhum, né? A professora rebate dizendo que a Clara gostava muito de brincar e ela não fez nenhuma atividade mais concreta, né? Não recortou, não colou, gostava de desenhar uma folhinha e outra, mas o foco dela era a massinha e o desenho. A pergunta, né, que alguns de vocês vão fazer é: a educação infantil é como? É só brincadeira ou é também atividades planejadas, essas atividades da folhinha? Bom, alguns profissionais vão dizer que a educação infantil é brincar. A criança precisa brincar, estimular, brincar. E eu já digo o seguinte: quando a escola ela é prazerosa, quando a atividade ela é prazerosa, a criança faz. Você pode ter uma atividade impressa em folha que seja uma brincadeira. Você pode ter um recorte colagem que se torne uma aventura. Tudo depende de como você vai aplicar essa atividade. Você pegar uma brincadeira, soltar a criança no pátio ou dar um brinquedo na mão dela sem um objetivo específico, você não está trabalhando a educação infantil como ela merece ser trabalhada. E aí é que está o despreparo desse professor no vídeo em relação aos questionamentos da mãe da Clarinha. Ah, porque a Clarinha não quis, porque a Clarinha tem deficiência, a Clarinha tem dificuldade. Mas qual é a criança que não tem dificuldade em coisas novas? Nós, adultos, temos muita dificuldade. Quantos professores não tiveram dificuldades no ano de 2020, no ano de 2021, com as aulas remotas? Quantos não tiveram problemas com a informática? Tem gente que não gosta de Pix e até hoje não tem. E aí? A pessoa tem uma deficiência por causa disso? Não. Todos nós temos limitações. E todos nós precisamos ser estimulados a ultrapassar essas limitações. Coisa que a professora, infelizmente, não teve como reagir.
não teve argumento, ela ficou ali paralisada, sem uma argumentação pedagógica coerente, e nesse ponto eu concordo com a responsável da personagem Clarinha, que ela não foi estimulada e ela foi deixada de lado, sim. E como a mãe falou, a criança estuda desde 1 ano e meio nessa escola e é a primeira vez que ela não tem nenhum estímulo, que não teve nenhuma produção. E aí mostrou justamente o despreparo dessa professora. Tá ok? Isso é um adendo que eu queria fazer para a gente poder continuar. Tá bom? Depois do que a gente viu nessa cena aí, qual é a sua opinião? Quem tá certo, quem tá errado? A professora tá errada por ela não ter feito um trabalho de inclusão dessa criança com síndrome de Down na turma. A mãe está certa de ter feito o questionamento dentro de sala de aula, junto com os outros pais? Vamos pensar um pouquinho nisso? Bom, eu como professora, eu digo que por não haver uma preparação desse profissional que foi mostrado nessa cena da novela, ele acabou fazendo aquilo que ele achava que estava certo. A criança só quer mexer com massinha, a criança só quer desenhar, ela não quer fazer as outras atividades, então eu vou deixar ela lá no canto dela, ela faz o que ela quiser. O questionamento da mãe foi muito bom. A minha filha, ela não precisa ser estimulada como as outras crianças? Sim, ela precisa, e precisa de mais estímulos ainda. Não é você pegar uma criança com deficiência e falar: ah, tadinha dela, tadinha, ah, eu vou fazer isso aqui. Não é isso. É você adaptar as atividades para que aquela criança consiga também fazer a atividade. Eu já tive, na minha vida como professora, inúmeros alunos inclusos. Eu já teve um ano que eu fui fazer aula extra numa escola e no segundo ano, né, que hoje a gente fala de segundo ano de escolaridade, né, no segundo ano do ciclo, isso é um tempinho atrás, eu tinha como incluso, eu tinha uma cadeirante, uma surda, e eu, no meio daqueles alunos todos, eu acabei identificando um com TDAH. Então, na verdade, eu tinha 3 alunos com diferentes deficiências dentro da sala de aula. E eu tinha que dar o meu jeito para que todos esses 3 alunos conseguissem acompanhar o restante da turma. Ah, foi fácil? Não, não foi não. Eu quase enlouqueci, porque hora eu tinha que tentar falar em Libras e eu não falava, né? Eu acho até uma questão interessante para você que está iniciando a vida de professor. Aprenda Libras. Vai facilitar muito a sua vida quando você tiver um aluno surdo dentro de sala de aula, tá bom? Mas voltando, eu tive que rebolar, eu tive que ter ajuda e eu consegui fazer com que esses 3 alunos com esses 3 tipos de deficiência fossem incluídos dentro das minhas aulas. Então, todos participavam, teve festa junina, eu ensaiei com essa menina surda, botando a mão dela em cima do aparelho de som, da caixa de som, para ela sentir a vibração e ela conseguir acompanhar os passos com as outras crianças. Fiz um passo na festa junina em que o cadeirante ele poderia participar também, então ele dançou também. Então, assim, a inclusão é isso. A inclusão é quando você consegue colocar todos juntos. E você consegue trabalhar a questão do preconceito também. Nenhuma criança nasce com preconceito.
A criança nasceu com preconceito racial. A criança nasceu com preconceito em relação a crianças com deficiência. Não. Nenhuma criança nasce. Esse tipo de preconceito, né, de pré-conceito, esse conceito, ele é colocado dentro da criança, primeiramente pela família. E desconstruir isso dentro da escola é uma dificuldade muito grande. A gente consegue, mas é muito difícil. Então, a gente precisa ter aquele apoio. Lembra do que eu falei da rede de apoio? Que são os colegas, a direção da escola, a orientação e os pais. Então, nós precisamos dessa rede de apoio. Desculpa aí, gente, que eu tenho uma criaturinha que não para de latir. Nós precisamos dessa rede de apoio para poder fazer com que o processo de ensino-aprendizagem ocorra, que essa construção de conhecimento ocorra. Então, vamos pensar o seguinte: a criança, ela veio de casa com o preconceito de, eu vou dar um exemplo. Na minha época, quando eu era criança, falavam-se que se ficar perto de uma pessoa com epilepsia, na hora que a pessoa estava tendo uma crise convulsiva, você pegava epilepsia. Né? Alguns de vocês devem ter ouvido falar desse mito. Mas foi colocado para frente. Mas a ciência provou que a epilepsia é um problema fisiológico do cérebro. Não tem nada a ver com vírus, bactéria, não tem nada. Ninguém pega epilepsia. A pessoa adquire ou por algum trauma que ela teve ou geneticamente porque ela nasceu com isso. Mas a gente, quando era criança, a gente tinha um preconceito. A criança está ali tendo um troço, então eu não vou chegar perto. Mas quem me ensinou isso? Quem ensinou isso aos meus colegas? Não foi a professora. Eu já vim com esse preconceito, com essa mentalidade de casa. Porque a minha mãe e o meu pai também receberam esse tipo de informação. Hoje em dia, com as mídias sociais, com a internet, é inadmissível que nós continuemos a ter esse tipo de fala com as nossas crianças. Nós precisamos, enquanto responsáveis, enquanto pais, enquanto professores, ensinar o que é verdadeiro para as nossas crianças. A inclusão, ela parte primeiro disso. Não é fácil incluir um aluno cujo o quantitativo, as outras crianças já têm um preconceito com ele, porque vieram de casa com esse preconceito. Então é um apelo meu de professora para vocês responsáveis. Sejam mais humanos, sejam mais solidários. Ensine isso à sua criança, ou melhor, não retire isso da sua criança, porque eu já vi muita criança ser muito solidária, ser muito boazinha, e o pai vai lá e poda. Não porque esse pai é mau, esse pai... Não, é porque às vezes o medo, né, da violência que nos cerca, dessa sociedade tão caótica que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, faz com que esses pais ensinem aos seus filhos se fecharem dentro de uma redoma. Olha, você só se relaciona com gente da sua espécie ou do seu nível social, porque ele acha que ele vai estar protegendo o seu filho de qualquer coisa. E pelo contrário, ele está deixando essa criança sem a experiência maravilhosa do contato social com a diversidade. Seja ela racial, seja ela por gênero, seja ela da questão das deficiências. E vamos ser sinceros, gente, todo mundo tem uma deficiência. Eu uso óculos, eu não enxergo direito. Tem gente que não escuta direito.
Tem gente que tem problema ao caminhar, tem a labirintite, não tem gente que sofre de labirintite, vai andar, fica tudo rodando, cai dura no chão. Todos nós temos limitações, ninguém aqui é perfeito. Então vamos parar de achar que a criança ela tem que conviver, tem que ser tudo perfeito. Ela não é perfeita, o pai, a mãe, a avó, a tia, a professora, ninguém é perfeito. Por isso que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. A única coisa que a criança ela tem que não aceitar é a falta de caráter. Isso ela não pode aceitar nunca. Mentir, aceitar nunca. Tá ok? Vamos para a próxima?